Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Boletim Focus, projeção para a inflação de 2023 volta a cair e a do PIB sobe. Número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro soma quase 19 milhões. Frente Parlamentar da Agropecuária tenta reverter desmembramento do Ministério da Agricultura. Na China, ministro Carlos Fávaro defende projeto brasileiro para transição sustentável. E ainda, Pequi Sem Espinhos é apenas um dos destaques da Tecnoshow Comigo 2023. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A medida provisória que desmembrou o Ministério da Agricultura em 3 pastas tem validade de 120 dias. Por isso, ela tem de ser aprovada dentro desse prazo pelo Congresso Nacional para não caducar. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que sempre se mostrou contrária a essa repartição de atribuições do MAPA, apresentou uma série de emendas. A ideia da bancada é resgatar a estrutura antiga do Ministério. A nova configuração da esplanada dos ministérios ainda incomoda a bancada ruralista e parte dos representantes do setor agro. Desde o início do novo governo, parlamentares têm apresentado emendas à medida provisória que possibilitou uma reestruturação em pastas estratégicas para o segmento, como o da agricultura e do desenvolvimento regional. O objetivo é retomar a configuração estabelecida pela gestão anterior. Cabe a cada governo, dentro do seu planejamento, organizar a esplanada dos ministérios da maneira como bem entender e que achar que é correta. O que nos preocupa são órgãos importantes vinculados até então ao Ministério da Agricultura e que deveriam estar lá. Eu, por exemplo, não entendo que há necessidade de haver uma separação entre a agricultura familiar e o agro do Brasil como um todo. Eu entendo hoje a agricultura familiar como uma grande atividade econômica que representa a maior parcela da produção, por exemplo, das cooperativas agrícolas, que tem 52% do mercado de produção de alimentos no país. Então, não há por que nós tratarmos diferentemente. Além de defender que o MAPA volte a administrar políticas públicas sobre a agricultura familiar, a bancada também deseja o retorno do INCRA, do CONAB, do Serviço Florestal, do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, de atribuições acerca da política fundiária e de terras quilombolas ao MAPA. Outra vontade desse grupo de parlamentares é a devolução do comando da Política Nacional dos Recursos Hídricos para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Quando a gente trata da CONAB, que é o órgão pensador do agro brasileiro, que faz os planejamentos, que vê o tamanho da safra, o que vamos precisar de seguro, quais os números que nós estamos enfrentando, as perdas e ganhos que nós teremos na safra naquele momento, esse sim tem que estar muito próximo do ministro da Agricultura e tem que estar muito próximo da equipe do Ministério. A Secretaria de Política Agrícola acessa a CONAB de minuto em minuto para pedir informações. Não há lógica nessa questão da divisão. Como, por exemplo, nós entendemos que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, não tem que estar no Ministério do Meio Ambiente. Não é por uma questão política, não é por uma questão partidária, mas por uma questão técnica. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e empresários brasileiros mantiveram parte da agenda na viagem à China, mesmo com o adiamento da visita do presidente Lula devido a problemas de saúde. E nesta segunda-feira, eles discutiram a sustentabilidade e a economia verde. Durante todo o dia acompanhamos essa agenda de empresários. Hoje teve um encontro muito relevante no Centro de Globalização da China entre empresários brasileiros e chineses. O tema desse fórum foi desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. E foi muito interessante acompanhar, o potencial que o Brasil tem nesse setor e os projetos que ele pôde apresentar para os empresários chineses. É uma união ali, isso foi destacado, a união do que a China precisa, já que os dois países estão, é claro, em desenvolvimento. A China tem a tecnologia muito forte, a industrialização muito forte, e o Brasil tem essa moeda de troca importante, que é a energia verde, a energia renovável. Tudo que foi discutido, então, neste evento, a gente vê aí, por exemplo, o responsável pela Vale, o CEO da Vale na Ásia, o Alexandre. Tivemos também representantes da JBS, tivemos representantes da Suzano, Papel e Celulose, entre outras grandes empresas
que tiveram, então, nesta mesa para discutir justamente qual é o futuro. O futuro do desenvolvimento é gastar mais energia, é gastar mais água, só que não dá para fazer como está sendo feito hoje. É preciso gastar mais energia de forma renovável e o Brasil tem bons caminhos para isso. Direto de Xangai, Douglas Santucci e Fernando Dornelles, enviados especiais do Grupo Bandeirantes à China. E começou nesta segunda-feira a 20ª edição da Tecnoshow Comigo 2023. Os organizadores esperam que mais de 130 mil pessoas visitem a feira em busca de informação, tecnologia, inovação e novos negócios. Olha só, um dos destaques desse evento neste ano é o Pequi Sem Espinhos, lançado pela Emater em 2022, após mais de 20 anos de pesquisa em parceria com a Embrapa Cerrados. A novidade pode ser conferida no estande da empresa, voltado para a área de experimentos agrícolas. Pequi sem espinho é o sonho de muito turista que vem até Goiás. E essas cultivares têm chamado a atenção do produtor na Tecnoshow Comigo. Estou ao lado do João Asmar Júnior, que é diretor de pesquisa agropecuária da Emater. João, obrigada pela participação. Por que chama tanta atenção essa cultivar aqui na feira? Porque o pequi, ele além de ser um fruto goiano, um fruto da terra, um fruto regional, agora nós conseguimos desenvolver esse fruto completamente sem espinho. É um fruto de uma pesquisa de 20 anos que nós vemos trabalhando com isso daí e conseguimos desenvolver esse pequi sem espinho, trabalhando cada vez mais para poder melhorar e evoluir essa planta. Nós chegamos a um ponto que nós lançamos 3 cultivares de pequi sem espinho e 3 com espinho, que tem um diferencial muito grande. Além de ser sem espinho, ele tem uma maior quantidade de polpa, ele tem um sabor não tão forte, mas um sabor muito agradável. E a ideia da Emater Goiás, nós fazermos essa pesquisa, é para poder colocarmos o pequi para o produtor rural, para o pequeno produtor, para nós tirarmos o pequi da classe de extrativismo para ele entrar como agricultura, como um produto de agricultura comercial, para atender o pequeno produtor, para ele poder comercializar isso. Então ele tem o pequi, que ele tem não só uma característica gastronômica e cultural que nós temos no estado, mas também uma característica comercial e industrial, porque ele vai de 0,8 a 1,2 de polpa. Então ele pode ser retirado a fita para poder fazer, para industrializar, e o caroço dele, ele é completamente sem espinho, é semelhante a um caroço de pêssego. Então pode se extrair também a castanha do pequi, que é um fruto, é um produto, um subproduto do pequi de extremo valor e que não dá para se trabalhar com ele com o espinho, porque é por causa da dificuldade. Então nós podemos trabalhar com isso. Ele, além de ser gastronômico, cultural, também é um fruto medicinal. Então a ideia da Emater é levar isso ao pequeno produtor e transformar isso em agricultura, ser mais uma fonte de renda para o pequeno produtor. Porque aquele pequeno produtor que tem no quintal de casa, ele pode ter lá seus 5, 10 pés de pequi e transformar nisso numa fonte de renda e ser um adicional para a sua renda, para o seu valor econômico. Então, uma única pesquisa agrega todo esse valor, né, que você passou. Assim, não é só retirar o espinho, é agregar valor a todo um setor, né? Exato. E não é que nós retiramos o espinho do pequi. Foi levado até a Emater, através de um produtor de cocalinho, uma planta com pequi sem espinho. Aí ele nos procurou, isso há 20 anos atrás, e nós pegamos esse pequi, coletamos lá algumas sementes e borbulhas, que são as hastes. Então nós fizemos plantas dos caroços, das sementes, que originou frutos, tanto com quanto sem. Aí fomos separando sem espinhos, fazendo uma seleção, fazendo um desenvolvimento nessa planta, e nisso ela foi cada vez mais aprimorando o tamanho de fruto, fomos analisando, medindo tudo isso, e as borbulhas foram feitas de xertias, que aí é 100% chance de nascer sem espinho, ele só vem sem espinho, sendo que com o fruto, por causa da variação genética, ele pode nascer com ou sem. Então foi feito isso e nós fomos aprimorando. Hoje, um pé de pequi, na natureza, ele gasta de 10 a 15 anos para dar um fruto. Essa planta nossa, com 4 ou 5 anos, ela já está frutificando, já está dando. Então nós podemos ver aqui na planta o exemplo aqui de onde é a enxertia.
Aqui é o cavalo, que é o pé franco, que é uma muda de um pé com espinho normal, aonde é retirada essa borbulha de um pé adulto, já sem espinho, e é implantado e é colocado aqui. Ela é feita essa enxertia, e esse pé vai nascer fruto sem espinho. Muito bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição aqui. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. Valeu, Renato. Ô, Renata, eu vou dar um pulo aí na Tecnoshow essa semana. Você guarda uma mudinha dessa para mim, vai? E será que na Serra da Mantiqueira pega? Tô doido para pegar uma mudinha dessa aí. Ó, ainda em Goiás, o governador Ronaldo Caiado comentou durante a abertura da Tecnoshow sobre a expectativa da feira, né, tanto para o estado como para o setor agropecuário em geral. Primeiro, o setor tem que ser competitivo. Isso é fundamental para que ele possa crescer. Segundo lugar, é que ele tem que ter condições para poder avançar cada vez mais. Ou seja, o produtor rural brasileiro sempre disse da competitividade ser real da porteira para dentro. Ele precisa exatamente de estrutura da porteira para fora para poder ter capacidade de competitividade com estruturas rodoviárias, ferroviárias. A logística implantada aqui dentro de Rio Verde mostrou o diferencial hoje em relação à sua capacidade de expansão e de competitividade. Da mesma maneira que nós temos que avançar nas nossas rodovias, pontes, enfim, abrindo fronteiras, melhorando as condições do produtor rural poder continuar na atividade e podendo ter renda e melhorar a renda per capita do nosso estado. E competitividade significa produto na nossa mesa e renda para muitas famílias. A seguir, economistas reduzem novamente a inflação para este ano e você vai ver também os dados do CPEA. Eles apontam que o número de pessoas que atuam no agronegócio somou quase 19 milhões no ano passado. A gente discute já já. Eu vou esperar todo mundo aqui. Até mais. O número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro chegou a quase 19 milhões em 2022. É o que aponta a pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo CPEA. Esse resultado evidencia que as ocupações perdidas em 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19 já foram totalmente recuperadas, superando até mesmo os contingentes observados antes da crise sanitária. O aumento no número de pessoas ocupadas no agro em 2022 foi de 2,76% frente a 2021 e de expressivos 8,52% em relação a 2020. No Brasil como um todo, 98 milhões de pessoas estavam ocupadas em 2022, acima das 91,29 milhões no mesmo período do ano anterior. Diante disso, a participação do agro no mercado de trabalho brasileiro foi de 19,35% no ano passado, um pouco abaixo da observada em 2021, quando esteve em 20,22%. Olha só, economistas consultados pelo Banco Central reduziram novamente a previsão para a inflação deste ano. A previsão está no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo banco. Nessa semana, economistas do mercado acreditam que o IPCA deva alcançar 5,93%, leve revisão de baixa em relação à semana passada, quando os especialistas esperavam que a inflação ficasse em 5,95%. Para a taxa Selic, foram mantidas as previsões em 12,75% para este ano e 10% para 2024. Sobre o crescimento econômico do Brasil, Boletim Focus indica crescimento de 0,9%, alta em relação à semana anterior, quando o relatório indicava o desempenho do PIB nacional em 0,88%. Números que fazem a gente pensar lá na frente no Agritendências com o Silmar Cesar Miller. Ô Silmar, trata só de otimismo isso aí ou tem motivo para ser mesmo, hein? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, o pessoal do mercado financeiro está bonzinho aí com o presidente Lula, com o novo governo, está dando uma chance aí para o governo dar uma decolada, que está um pouco atrasado, né? Estão 3 meses de governo já e nada de novo aqui em termos de indicadores que possam
criar um clima diferente aqui do que aquele que a gente tinha no final do ano, com relação à economia brasileira. Então, a tendência aqui, por exemplo, a inflação, o pessoal deu uma melhorada na expectativa aqui para 5,93%, um pouco menos do que era previsto até uma semana atrás, que era 5,95%. Não é grande diferença, mas de qualquer forma é um sinal, um certo sinal de otimismo com relação a esse índice da inflação que tanto nos preocupa aqui. Só que tem o seguinte, tem a contrapartida, eles acham que para 2024 a inflação volta a subir, ou seja, pelo menos em relação ao que previam até uma semana atrás, que era 4,11%, agora 2024 com a perspectiva de 4,13%. Na verdade, se trocou de ano aqui, o pessoal realmente não está muito otimista, muito mais lá para frente. Com relação ao PIB aqui, também uma melhora aqui na expectativa para 0,9%, 0,90%, e era 0,88% até uma semana atrás. O pessoal também está ficando um pouquinho mais otimista para este ano aqui com relação aos rumos do PIB, do crescimento do Produto Interno Bruto. É um crescimento pífio ainda, falando bem a verdade, né? 0,9%. Mas, de qualquer forma, melhorou a expectativa dos analistas e dos investidores aqui do nosso mercado financeiro, segundo esse Boletim Focus do Banco Central. Já para 2024, inverte também essa perspectiva. O pessoal acha que o PIB vai crescer menos do que pensavam que ia crescer até uma semana atrás. O índice caiu para 1,40%, era 1,47%. Enfim, está mais para troca de ano do que para troca de expectativa, né, Márcio? Pois é, isso teve alguma alteração nos mercados hoje, no início da semana? Como é que ficou, Silmar? Bom, o mercado foi bastante impactado hoje, mas por outros fatores aqui. Mercado financeiro, bom, por um lado, sim, mercado financeiro aqui com o dólar caindo hoje 0,8%, fechou a R$ 5,21, e o mercado de ações, o índice Bovespa na B3, subiu 0,8%. Nesse caso aqui, expectativa com relação à não viagem do presidente Lula à China, e isso gera uma perspectiva de que vai ser acelerada a tramitação, ou pelo menos o envio da proposta do governo para o ajuste fiscal ao Congresso. Só iria acontecer depois da volta do presidente Lula, ou seja, só na semana que vem, possivelmente essa semana já tenhamos essa proposta sendo encaminhada ao Congresso, e isso ajuda aqui a dar uma acelerada numa perspectiva de contenção de contas públicas, tudo isso que está inserido nessa proposta. E, particularmente, contribuiu para esse comportamento uma declaração da ministra do Planejamento aqui, que está prevendo aqui a zeragem, ou seja, das contas públicas, do déficit público em 2024. Foi muito bem recebido pelo mercado, portanto, isso justifica esse comportamento que nós vimos aqui positivo no mercado financeiro nesta segunda-feira. Já lá fora, o petróleo disparando hoje, subiu 4,2% na Bolsa de Londres, petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, fechou o dia a mais de $78 o barril. Preocupação com a interrupção de um gasoduto que liga o Kurdistão à Turquia, passando pelo Iraque. Isso causou uma preocupação no mercado. E um outro fator que também acabou contribuindo para esse comportamento, uma certa preocupação com relação ao petróleo, é a possibilidade de instalação aqui de uma base de armamento atômico, falando bem a verdade, um negócio nuclear na Belarus, por parte da Rússia, como uma ameaça nova aqui para os países do Ocidente com relação a essa questão da guerra da Ucrânia. Em suma, a situação deu uma esquentada por lá, isso também mexeu com o mercado, em vários mercados, particularmente com o mercado de petróleo. Mercado de commodities agrícolas com predominância de alta hoje, soja subiu 1 ponto percentual, milho subiu 1,1%, trigo subiu mais 1,4%, também tem a ver com essa questão aqui lá da Belarus, instalação lá dessa base nuclear lá que não foi muito bem recebida em termos de mercado. Destaque para o algodão hoje, que deu um salto, subiu 3,9%, acompanhou o petróleo, açúcar também subiu 0,5%, na contramão que caiu foi o café arábica em Nova York, queda de 1,3%, e o boi gordo aqui, depois das altas da semana passada, deu uma estabilizada hoje no mercado futuro, praticamente ficou no mesmo nível de sexta-feira, Márcio. Muito bem, Silmar, ótimo. Boa semana, né, na média aí. Obrigado, viu? Até amanhã. Boa semana, até amanhã. Valeu. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também que neste domingo foi celebrado o Dia do Cacau, matéria-prima do nosso preciosíssimo chocolate brasileiro. Gente, tem uma matéria deliciosa daqui a pouco. Até já. A gente tem que se preparar para o dia seguinte, não é mesmo? Por isso, vamos à previsão do tempo para todo o país nessa terça. Luísa Cardoso.
A colheita de melão está sendo adiantada em função dos temporais no Vale do Rio São Francisco, que é um dos maiores produtores de melão. Inclusive em Petrolina, os produtores estão fazendo esse adiantamento e nessa região ainda vai continuar chovendo amanhã. A chuva acontece de maneira mais persistente no norte do Tocantins, leste do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. Inclusive, há alerta para novos transtornos nessas regiões por conta do excesso de umidade dos últimos dias. O alerta também é para temporais acompanhados de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das descargas elétricas. Mesma condição para a zona da Mata Mineira e a região serrana do Rio de Janeiro, que a chuva deve ter altos acumulados nesta terça-feira. O tempo vai ficar firme na metade norte de Minas Gerais, boa parte da Bahia, interior do Piauí e numa faixa que vai desde o Triângulo Mineiro até o interior de Mato Grosso do Sul. Meu Deus, olha só, gente, esse tempo está ficando muito bom e é tempo do quê? De Páscoa, onde a gente lembra bastante de chocolate. E estamos comemorando agora, nesse mês, o Dia do Cacau. E para celebrar essa data, vamos conhecer agora a história de uma empreendedora que produz meia tonelada de chocolate por mês em uma fábrica artesanal aqui mesmo em São Paulo. Ah, detalhe, esses grãos aqui que a gente está vendo de cacau vêm da própria família do Centro-Sul baiano. Atualmente, o Brasil é o 7º produtor mundial de cacau, ultrapassando o volume de 300 mil toneladas. O país conta com 93 mil produtores e 40 mil deles estão no estado da Bahia. Nós temos aí uma produção de 302.157 toneladas. Ano 2022, 290 mil toneladas. Este produtor de cacau da agricultura familiar do município de Tuberá, no Baixo Sul da Bahia, juntamente com a sua família, trabalha em média 6 a 7 hectares de cacau e tem uma produtividade anual em torno de 550 arrobas. E para ele, um dos grandes desafios da produção nacional tem sido as importações. Quanto mais amêndoas de cacau são importadas, mais tem deságio nos nossos preços internos. Portanto, esse para mim é um dos grandes desafios, é a valorização. A gente precisa ter uma política urgente na cacauicultura nacional, onde a gente possa ter melhores preços, para que realmente a cadeia produtiva do cacau consiga se pagar melhor e nós possamos ter aí uma cultura mais sustentável. Nesta fábrica artesanal, na periferia de São Paulo, chegam em média 200 quilos de cacau por mês. E esses grãos aqui são produzidos em Iguaí, no centro-sul da Bahia, pela família da Josi, que transforma tudo isso em chocolate, mas não é qualquer chocolate não, né, Josi? Não, eu transformo em meia tonelada de chocolate artesanal e fino. A Josi sempre ouviu o pai dizer que o cacau dava prejuízo para a produção dele. Foi quando ela descobriu que era possível agregar valor ao grão, tratando de uma forma diferente, para que ele se torne um cacau fino. Você tem um cuidado da utilização na fazenda. Você faz uma colheita diferenciada, uma seleção do fruto, um costo de fermentação com controle de temperatura, uma secagem adequada. Então, é um processo muito comum, né, em fazenda, é secar em secadores. Hoje a gente utiliza um sistema de barcaça para secagem, da qual os grãos eles não tomam sol das 10 da manhã até as 3 da tarde para não perder os nutrientes, para eu conseguir fabricar um chocolate de qualidade. Com 3 anos de história, a fábrica conta com gotas de chocolate,
barras com mais de 9 sabores e neste ano com os ovos de Páscoa. A aceitação dos produtos artesanais foi tão grande que em breve a capacidade de produção vai aumentar. E a Josi atribui todo esse crescimento à história da família na produção de cacau. Então eu conheço o meu produto desde o plantio da árvore cacaueira. Então assim, eu ajudei o meu pai a plantar cacau e hoje a gente utiliza o fruto, né, desse cacau. E o cliente sente muita segurança, né, na compra, porque sabe que é um trabalho que não envolve nenhum trabalho análogo à escravidão, não envolve nenhum trabalho de exploração infantil, que isso é muito importante para o consumidor. Então a gente deixa o tempo todo isso transparência, né, para o consumidor entender que isso não existe. E também a questão de entregar um produto de qualidade. Dessa vez eu não fiquei com vontade, não. Eu já tive a alegria de poder experimentar todo esse trabalho da Josi, viu, Josi? Parabéns mais uma vez. Acima de tudo pelo profissionalismo, mas quando tem profissionalismo, carinho, amor, aí tudo fica melhor. Parabéns a Josi, a família, a toda a equipe dela. A gente continua falando dessa delícia que é o chocolate, né? O mercado de cacau aqui no Brasil. Por isso, a gente convidou a Ana Paula Lozzi. Ela é presidente executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Deixa eu virar para cá já para encontrar a Ana Paula. Cadê? Tá por aqui com a gente? Ô, Ana Paula, que alegria falar com você. Sim. Muito obrigado pela gentileza de atender o jornal Terra Viva aqui no canal Terra Viva. É muito bom tê-la conosco, tá? Já começa falando para a gente desse cenário, né, do mercado de cacau no Brasil. Como é que ele está agora? Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada por essa oportunidade nessa época do ano, que é uma das épocas mais gostosas, né? Então, o Brasil hoje, ele figura como o 6º produtor de cacau no mundo. Nós já fomos os primeiros, mas desde a década de 80, a nossa produção reduziu muito e hoje a gente produz pouco mais de 200 mil toneladas, número de 2022. Ainda assim, a gente tem uma cadeia muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem desde a produção da amêndoa, passando pela indústria moageira, que é a indústria que eu represento, tem a indústria alimentícia, a indústria chocolateira, e tem um importante parque consumidor. O Brasil hoje é o 5º maior consumidor de chocolate no mundo. E isso ainda em consumo per capita, quando a gente olha para consumo per capita, ainda é muito baixo, ou seja, a gente tem um potencial muito grande para crescer no consumo de chocolate, mas também um potencial muito grande para a gente crescer na produção. Eu escutei aí na entrevista anterior falando de uma produção, de um produtor que produz 500 arrobas por hectare. Isso é muito raro no Brasil. A média de produção no Brasil hoje, por hectare, não chega a 150 quilos. Uma produção com 550 arrobas, como aquele senhor contou, é de mais de 8 mil quilos por hectare. Então, a gente está muito longe da média, né? A média nacional é 900 quilos, a média da Bahia é 300 quilos, e a média do sul da Bahia, que é uma das regiões que mais produzem cacau, é 150 quilos. Então, a gente tem trabalhado muito como cadeia para transformar esse cenário de baixa produtividade e, consequentemente, baixa renda para o produtor, para um cenário de alta produtividade que trabalha não só o cacau commodity, mas também, como a nossa colega estava contando, o cacau fino e superior, assim conseguindo atender os diferentes mercados existentes hoje. No mesmo caminho do café, por exemplo, está o cacau, né? Mas, enfim, dá para a gente discorrer bastante sobre isso. Mas, em um minuto, a projeção do mercado para esse ano. Olha, a gente tem uma tendência grande de crescimento paulatino ano a ano, então a gente acredita que esse ano a gente vai superar a produção do ano passado em amêndoas. A demanda por derivados também tem crescido, o mercado tem crescido. A gente ainda tem um impeditivo do volume que é produzido de amêndoas no Brasil, né? Então, a moagem, ela não cresce mais num ritmo maior, porque a gente não tem amêndoa suficiente para processar, e por isso a gente depende de importação. Mas a gente acredita que em 3 anos, no máximo 5, a gente é autossuficiente na produção de amêndoas no Brasil.
O que vai ser muito importante, né? Não só para os produtores artesanais, mas também para a nossa indústria, né? Que tem capacidade de processar todo esse produto, esse material aqui mesmo nosso, né? E a gente vai ficar muito feliz com isso. Ana Paula, muito obrigado você pela gentileza. Quero lembrar aqui que a Ana Paula, ela é a presidente executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Então, a gente teve aqui uma família produtora, uma produtora artesanal de chocolate, agora o representante da indústria, todo mundo interligado nesse processo lindo, maravilhoso, que traz delícia para a nossa mesa. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Até a próxima. E obrigado você também por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar. Bom trabalho para a rapaziada, moçada aí agora da noite, no terceiro turno e na madrugada. Que a sua semana seja extremamente produtiva. E fica com a gente.